Que época para se viver, não é mesmo? Olha, essa frase eu ouvi muito em um certo vídeo que eu assisti hoje na madrugada. Bem, dando contexto, na madrugada passada eu assisti um vídeo sobre a SpaceX e a NASA que estão fazendo um acordo para levar o ser humano novamente para a Lua em 2024 e fazer aí uma base interplanetária ou coisa parecida, e isso vai abrir muitas portas, tanto para a exploração espacial em meteoros, em Marte e por aí vai, dando mais um passo na evolução. E isso é bem interessante de fato. Eu estava vendo um vídeo sobre isso e o cara do vídeo falava o tempo todo: que época para estar vivo. Ele repetia isso várias vezes e bem, eu fiquei pensando um pouco sobre isso e comecei a me deparar com algumas questões que eu achei muito interessante trazer para esse vídeo. Esse vai ser mais uma edição do Vlog Podcast, que é simplesmente eu falando sobre algum assunto que eu acho interessante, que seja um vídeo curto, que não vai gastar muito do seu tempo e que, enfim, seja apenas uma opinião dada para mim e que seja ouvida para vocês. Então, eu comecei a analisar algumas coisas, como por exemplo, no passado, por exemplo, no século XVIII, quando começou a ter a revolução científica. Tudo que a gente conhece como ciência hoje em dia foi estabelecido nessa época. A palavra tecnologia, o que a gente conhece como tecnologia, foi desenvolvido nessa época, e outras coisas também, como a teoria aliada à prática, por exemplo, que foi quando mais ou menos Galileu Galilei apareceu. Enfim. Então eu imagino que muitas pessoas dessa época, entusiastas da ciência, devem ter discutido sobre isso e falado essa mesma frase. Que época para estar vivo. Isso no século XVIII, eu imagino que devem ter pensado isso. No momento onde era o ápice da humanidade, onde, nossa, estamos fazendo coisas onde nunca foi vista antes. E então, avançamos alguns 100 anos no século XIX e bam, temos a Revolução Industrial com dezenas de milhares de coisas que esses caras nem imaginaram há 100 anos atrás. E eu imagino que os caras do século XIX devem ter pensado a mesma coisa. Que época para estar vivo. Só que aí a gente avança aqui para hoje em dia, que a gente tem internet, que a gente tem a tecnologia, onde nós temos a maior expectativa de vida nunca vista antes em nenhuma época do mundo. Antigamente, sei lá, as pessoas viviam tipo 30 anos e já morria de velhice, tá ligado? Hoje em dia não, elevamos a expectativa de vida. E hoje em dia nós consideramos que estamos no ápice. Nós sabemos do potencial do ser humano de aumentar os seus conhecimentos teóricos e a sua sabedoria interna, tanto espiritual quanto tecnologicamente, biologicamente, né, que seja. Só que nós nos consideramos estarmos no nosso ápice, ou pelo menos consideramos chegar no ápice muito em breve. Talvez consideramos chegar no ápice quando finalmente tivermos colônias tanto na Lua quanto em Marte, enviarmos sondas não tripuladas para Vênus e ver se de fato tem vida bacteriana vivendo na atmosfera, ver se há resquícios de vida bacteriana em Marte ou na Lua. A gente vai descobrir talvez gelo nas crateras mais profundas da Lua. E bem, eu tenho quase certeza que tudo isso e mais acontecerá dentro deste século XXI no caso, né? Olá. Mas e daí o que vem? O que será que será descrito nos livros de história do século 22? É muito fácil hoje em dia, no século 21, dizer os avanços que teve no século 20. Por exemplo, o ser humano finalmente desbravou o espaço pela primeira vez, avançou com satélites, foi à Lua, conseguiu estabelecer algo nunca visto antes, que foi acordos comerciais com quase todos os países, meio que em conjunto, né? Todos cooperando junto, ou pelo menos quase todos, na maior parte. Por mais que, né? Mas e quanto ao século 21? Eu, na minha opinião, acho que o século 21 ainda não mostrou todo o seu potencial que tem, até porque ainda estamos teoricamente no começo do século 21. Mas eu imagino o que será que no século 22 será aprendido nas escolas sobre o século 21. Será que será dito sobre Marte, sobre a Lua, sobre Vênus? Será que será dito sobre a Terra em si? E o que será dito no século 22? Mas enfim, voltando para o século XX, por mais que em vários períodos houveram guerras, tanto no passado quanto no século XX em si, os acordos foram algo que cresceu muito mais, porque meio que o planeta inteiro começou a ser envolvido. Não podemos esquecer da invenção da bomba atômica, a bomba da paz. E sem falar, é claro, na invenção da internet, que é algo que mudou completamente o jogo daqui pra frente. Algo que séculos anteriores seria considerado magia. Então, bem, o que hoje nós consideraríamos magia se víssemos, talvez isso seja natural ou até cotidiano para alguém do século 22. Às vezes você pensa que áreas rurais nunca vão ter determinado tipo de tecnologia, porém, para pensar.
o que é um carro se não uma ótima tecnologia inventada há séculos atrás? Hoje em dia já temos protótipos de robôs, mas eles não estão nem perto de chegar a ser algo comum. Mas quem sabe daqui a alguns séculos isso já se torna algo cotidiano, quem sabe? Hoje em dia qualquer um tem um carro a qualquer momento. Carro esse que era algo impensável há 3, 4 séculos atrás. Hoje em dia, ou que seja, nesse século, nós diremos e repetidas vezes iremos concordar que época para estar vivo. Século XXI, não há lugar melhor do que este. Não há ponto, não há ápice maior do que este. Mas eu discordo. O futuro de fato vai ser um ápice maior ainda. A menos é claro que estamos falando de um futuro pós-apocalíptico digno de Mad Max ou Resident Evil. Eu acredito fielmente que será algo bem diferente do que a gente imagina como futuro. Por mais que hoje a gente tenha um senso crítico maior do que, por exemplo, nos anos 80, onde achavam que ia ter carros voadores e etc., eu acho que vai ser algo bem mais pé no chão, mas não algo cyberpunk, algo cibernético ou coisa parecida. Algo um pouco mais simples do que a gente imagina. Nada chega a ser tão rebuscado assim, sabe? Então eu acho que de fato vai ter uma grande evolução no futuro, mas isso não importa. O ponto não é esse. O ponto é que no futuro, no século 22, eles vão estar neste mesmo local, neste mesmo tempo, falando o seguinte: que época para estar vivo. E chegamos em nosso ápice. E bem, o passado de vários e vários séculos atrás, eles já diziam isso. Então, você é apenas mais um que está entrando na fila e se vangloriando de algo que nem depende de você. Não foi você que escolheu nascer nessa época. Então eu acho que você deveria se precaver e fazer com que esse ápice se torne algo mais apicioso. Fazer com que esse ápice melhore mais ainda no futuro. E falando em escolher o tempo onde você nasceu, que tempo você escolheria para nascer? Porque eu imagino muito bem que na Grécia Antiga os caras achavam que estavam no ápice da inteligência. Tudo bem, eles criaram filosofia, criaram algumas máquinas, algumas invenções, mas eles ainda estavam na época do bronze. A época do ferro chegou e todo mundo que usava bronze ainda simplesmente foi varrido para debaixo do tapete. Acho que na Idade Média pensaram, que ótimo momento para estar vivo, que época, não é mesmo? Mas aí a gente começa a considerar algumas outras coisas, como peste, guerra e por aí vai. Mas que seja. Estamos no nosso ápice a partir do momento que estamos no presente, pois quando olhamos para o passado, vemos que eles estavam realmente mal das pernas e nem sabiam disso, pois eles já estavam acostumados com o cotidiano. De fato, no futuro eles vão olhar e falar: aqueles otários respirando oxigênio junto com gás carbono. Então, pois eu não sei que futuro que eu tô imaginando, que coisa distópica vai ser isso, mas que seja. Eu só tenho algumas coisas para dizer a partir de agora. Se vocês pudessem escolher o tempo que vocês iriam, para onde vocês iriam? Para o passado? Ou para o futuro? Bem, eu acho que sabemos muito bem a sua resposta. Ou, quem sabe a pessoa preferiria ficar no presente? Eu não sei. Se fosse para escolher e eu pudesse escolher, eu iria para o futuro. Mas, caso não, o presente de fato me parece algo bem agradável comparado ao passado. Aprendemos muito com nossos erros. Algumas coisas de fato não são mais replicáveis hoje em dia. Porém, ainda temos muito que aprender para o futuro. Enfim, a conclusão é: o melhor momento para se estar vivo de fato é o presente. Seja o seu presente o futuro ou o passado, aí fica com você. Mas bem, eu vou ficando por aqui e eu espero que essa discussão vá com você para o resto de seu dia. Eu sou o ArcherBR e tenha uma boa noite. Ah, sim, e no século 22 vai ter mais empresas particulares que trabalham com o espaço.